Eu estava meditando hoje à tarde sobre essa questão. A gente viaja, né? Mas vocês têm paciência. Eu estava pensando, porque a Bíblia também fala para a gente produzir frutos bons. A Bíblia fala também sobre frutos, mas a Bíblia fala sobre o fruto é do Espírito, que é como uma mexerica. O fruto um só, que tem gomos: amor, fidelidade, longanimidade, paz, alegria, mansidão, domínio próprio. Não sei se está faltando mais um aí. Arrependimento é fruto do Espírito? Por quê? Fruto do Espírito é tudo aquilo que Cristo é. Ele é amor, tudo lá. Deixa aí em João. Se não der, a gente para. Vamos lá em Gálatas 5:22. Só compartilhar com os irmãos. Precioso. Pelo menos para mim. Mas o fruto do Espírito é amor. Cristo é amor. Alegria. Quem é a nossa alegria? Cristo. Quem é a nossa paz? Paz. Longanimidade. Quem é longânimo? Amor. Cristo é o amor de Deus manifestado em nosso benefício, em nosso favor, e se revelou a nós. Onde? Pela cruz, quando Ele nos atraiu. Aquele que não conheceu o pecado, Deus, Ele o fez, Deus o Pai o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Agora, vamos voltar lá em Gálatas 5. Amor é Cristo, alegria é Cristo, paz é alegria, é Cristo, longanimidade, Cristo, benignidade é Cristo, bondade é Cristo, fidelidade é Cristo, mansidão, sou manso e humilde de coração, Cristo, domínio próprio, só o Senhor Jesus Cristo tem. Tudo isso daqui é Cristo. Agora, por que perdão não está aqui? Você deve perdoar uma pessoa, porque Cristo não pediu perdão para ninguém. Aí são frutos do relacionamento com aquilo que o Cristo é. Ele só perdoou, ele não pediu perdão. Arrependimento. Jesus arrependeu de alguma coisa? Não. Esses são os frutos que não estão ligados diretamente ao fruto do Espírito. É isso que eu comecei a meditar. Tudo aquilo que o Senhor é, que Ele assumiu, Ele pode nos salvar. E espera em nós a vida dele ser manifestado aquilo que Ele é. Agora, perdoar alguém, isso Ele é. Ele nos perdoou. Agora, Ele pediu perdão? Não. E qual é uma das provas que nós perdoamos alguém? É quando nós também ganhamos a mesma capacidade para pedir perdão. É fácil isso? Pedir perdão? Essas questões, virou mexer, eu converso com a Regina. Não vou dizer o resultado. Dizer, me perdoe. Sabe quem diz isso? Aquela pessoa que ganhou, tem um relacionamento do perdão que veio da parte de Deus. Ele sabe quanto foi perdoado. E ele não se importa quando pede perdão, se a pessoa vai perdoá-lo ou não. Se a pessoa está tão quebrantada, efeito da ação do Filho de Deus na sua vida, que ele pede perdão. Jesus nunca pediu perdão.
nunca pecou. 1 Pedro 2,22 diz que ele nunca pecou, nunca houve intenção de pecar na boca dele. Arrependimento? Também não. Ele nunca houve motivo para que ele pudesse se arrepender, mesmo sendo filho do homem. Mas porque ele era cheio do Espírito Santo, ele nunca pecou. Ele vivia pela fé, plena fé. Nós muitas vezes somos meia boca de fé. Os discípulos, uma certa vez, falaram assim: aumenta a nossa fé. É desesperadora a nossa situação. Aumenta a nossa fé. Versículo 12: disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Será que esses discípulos tinham a mente de Cristo? Como eles andavam longe da mente do Senhor. Veja aqui que ele vai dizer para nós quando ele nasceu de novo. 1 Pedro 1,3: abençoado o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua, eu gosto desse muita, misericórdia já é muito mais do que a gente pode pensar, mas quando fala muita misericórdia, então eu preciso de muita misericórdia e muita graça para entender um pouquinho desse muito que ele diz. Essa muita misericórdia nos regenerou. Pedro está incluído aqui. Nos regenerou. Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Perguntasse para Pedro: Pedro, quando você foi regenerado? Na ressurreição do meu Senhor Jesus Cristo. Não foi quando eu chorei lá, não. Eu fui regenerado na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Lá eu nasci de novo. Depois o Pentecoste, a habitação do Espírito Santo na igreja, habitação do Espírito Santo na pessoa. E ali ele começou o ministério dele. Por que você não começou antes? Porque o Senhor deu esta ordem: vai para Jerusalém e fique esperando. Do alto vocês serão revestidos de poder. Vão lá. Lá vocês vão ganhar capacidade para proclamar as virtudes daquele que tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês vão ter poder, o Espírito Santo, para anunciar. Vocês vão confessar uma experiência que vocês têm real, é vivo, é verdade em vocês. Se não falar só o que está em mente, não ganha. Palavra só por palavra, citar um monte de texto do Novo Nascimento, mas só a Bíblia, só palavra, não só a Bíblia, Deus me livre disso, só a palavra é morta, mas o Espírito vivifica. Você pode passar, mas passe aquilo que é vivo em você, que é verdade em você, tem todo sentido na sua vida. Isso é obra do Espírito Santo que faz em nós. Vamos voltar lá. Versículo 14: então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Se vocês não entendem, agora vocês vão entender. Ele morreu. Mas essa enfermidade não é para a morte, é para a manifestação da glória de Deus. E Deus seria glorificado como? Na ressurreição de Lázaro. Deus é glorificado na minha e na sua vida quando nós temos a experiência da nossa ressurreição com aquele que foi ressuscitado. Foi ressuscitado, Jesus Cristo foi ressuscitado, como nós também fomos ressuscitados, fomos atraídos, fomos sepultados, fomos ressuscitados, e Ele resolveu viver em nós. Aleluia!
Glória a Deus. E aí ele vai ser glorificado. Onde está a glória de Deus? Cristo em vós, Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Glória é Cristo. Vamos voltar lá. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, esse cara é gozador, não é? Esse Tomé era um gozador. Vamos ver mesmo lá o que vai acontecer. Tomé é aquele cara que gostava de ver a coisa acontecer. Vamos ver o que vai acontecer lá. Disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Ei, Tomé! E Jesus amou-os até o fim. A Bíblia diz que Jesus amou até o fim. Até qual é o fim? Até esse fim, até a sua crucificação. Porque depois da ressurreição, o amor de Deus estava neles, com exceção de Judas Iscariotes. O amor de Deus estava neles. Até a cruz, Jesus amou até o fim. Até a cruz. Depois, o amor de Deus foi derramado no coração deles. Aleluia. Oh, glória a Deus. Já tinha ouvido falar assim, dessa forma? Eu também não. Estamos aprendendo. Que coisa linda. Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Só desses 4 dias aqui tem muita coisa para a gente ver as ressurreições que o Senhor operou. Mas, ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Marta fazia o quê? Trabalhar. Eu tenho que ser serva, porque senão não vou servir. Eu tenho que só servir errado? Não, mas se estiver no lugar errado a prioridade é ouvir, tempo. O ouvir vai fazer toda a diferença. Por isso que a gente fala: vem nas reuniões, participe das reuniões, porque às vezes em casa não dá tempo. Tem pessoas que colocam a internet lá, uma mensagem, e vai trabalhar na cozinha, né? Tem alguém que já falou para mim: Lúcio, eu estou ouvindo os vídeos, mas esse vídeo mais de meia hora me atrapalha, porque o serviço que eu tenho naquela cozinha é meia hora, por aí, e aí eu posso ouvir aquela meia hora. Está ouvindo? Está sendo tratada.